do Senhor aos irmãos e aos ouvintes que estarão escutando essa mensagem da parte do Senhor. Eu gostaria também, desde já, de pedir para que os irmãos se inscrevam no nosso canal, AD Jardim Jaraguá. Também gostaria de pedir para que os irmãos comentem no nosso chat, deixe o seu like, o seu joinha, um gostei, e que certamente Deus abençoará esse canal e abençoará as nossas vidas. Vamos fazer uma oração, irmão, nesta noite. É um culto online em adoração ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor, Deus de paz, Deus de misericórdia, mais uma vez, Jesus, estamos na Tua presença. Estenda, Deus, as Tuas mãos, manifesta, Senhor, a Tua glória, Senhor Jesus. Nos abençoe, guarda o Teu povo, guarda, Senhor, as famílias, Senhor. Nos use, Deus, na exposição da Tua palavra, pois somos dependentes de Ti e dependentes da Tua palavra. Amém, Jesus. Irmãos, vamos meditar numa palavra de Deus nesta noite. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo de número 22. Mateus 14, versículo de número 22, está registrado assim. Eu estou com uma outra versão, eu estou com a Thompson. Diz assim: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E ao passar pelo outro lado, chegaram a Genezaré. Quando homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Irmãos, esse texto bíblico que nós acabamos de mencionar aos irmãos conta a história dos discípulos que estavam caminhando com Jesus, andando com Jesus, e por um período de tempo Jesus foi orar. No último vídeo eu disse que há uma necessidade na terça-feira de nós estarmos orando a Deus, e Jesus foi orar, e diz o texto, Jesus ora em particular, que ao cair da tarde estavam sozinhos, e o barco deles já estavam no meio do mar. E além de estar no meio do mar, eles estavam sendo atingidos pelas ondas. E além de ser atingido pelas ondas, o texto, o evangelista registra que o vento, ele era ao contrário. Então, os irmãos percebem que esses homens,
eles estavam em plenas dificuldades, homens talvez que já navegaram em mares e pescavam, quando eles pescavam, mas eles estavam em plena dificuldade. Por quê? Porque estavam no meio do mar. Não tem como voltar, eles estavam ali no meio do mar. Já estava mais no meio, metade. E além de estar no meio do mar, o vento era um contrário, eles já estavam sendo atingidos pelas ondas. E a dificuldade era grande, o desespero era grande. E aí, irmãos, eles estavam sós e talvez algum deles mais nem se lembravam que eles estavam ou que Jesus estivera com ele antes. Eles talvez não mais nem se lembravam que Jesus estava com ele. Eles até acabaram por se esquecer, porque nós não vemos no texto eles pedindo socorro, gritando aqui. A gente não vê. A gente vê que eles estavam sendo açoitados, que o vento vai ser ao contrário. Já vemos uma grande dificuldade, mas nessa grande dificuldade, nesse texto, Jesus aparece, irmãos, a eles. E Jesus aparece de uma forma bem diferente. Jesus aparece caminhando sobre o mar. Ele vem andando e caminhando sobre o mar, e diz o texto que eles se assustaram, e dizendo, é um fantasma. E eles gritaram de medo. Então, na quarta vigília, no meio do mar, açoitada por ondas, vento ao contrário, e, no mínimo, eles estavam temerosos, morrendo de medo. Obviamente que eu e você, nós também temos medo. O medo é um dispositivo, é um receio que a gente tem. Só que tem uma coisa, irmãos, o medo em excesso acaba causando pânico na vida das pessoas. O medo em excesso acaba causando distúrbio, porque o medo é um dispositivo que o ser humano tem e que quando vai fazer alguma coisa que ela está insegura de se fazer, a pessoa fica com medo. É um dispositivo. Para algumas atitudes é bom, que é um aviso, mas algumas outras atitudes, irmãos, que nós podemos perceber, o medo acaba tirando em excesso, acaba criando pânico e tirando a visão das pessoas. Então, nesse texto que nós estamos lendo, o que os discípulos eles veem? É Jesus. Ninguém percebe que é Jesus, mas alguém diz, é um fantasma, é alguém que está andando no meio do mar, é um fantasma. Então, o medo em excesso as pessoas acabam, irmãos, nem reconhecendo. Se Jesus aparecer hoje, no jeito que nós estamos, se Jesus aparecer vestido de enfermeiro, irmãos, ou de médico, ou de alguém que trabalha na área da saúde, as pessoas ficarão atônitas. Não pode, essa pessoa não pode andar no nosso meio, essa pessoa não pode. Por quê? Porque o medo provoca pânico. Então, eu oriento e eu percebo ao irmão, a você que está escutando esta minha mensagem, acalma-te, acalma a tua alma, acalma o teu coração. Por quê? Porque, irmãos, muitas notícias, muitas coisas acontecendo simultaneamente. Tem gente que agora, nesse exato momento, irmãos, está sofrendo de depressão, de ansiedade, gente que está desesperado e dizendo, não, eu vou ser acometido desse vírus, minha família vai ser acometida. Irmãos, irmãs, ouvintes, que tenhamos cautela, que possamos, irmãos, o medo que tem em nós é o medo de nos precaver. E como nós nos precavemos? Tomando as atitudes corretas, aqui nos são orientadas.
Então tem várias atitudes que o Ministério da Saúde nos orienta. Nós precisamos, irmãos, nos acalmarmos num mundo onde que as pessoas estão, irmão, desesperadas. Aí você fala assim, não, mas está morrendo gente. Calma, irmãos. Calma, irmã. Calma, alguém que está escutando essa minha voz nessa noite. Calma, calma. Eu volto a dizer, Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque o medo tira a visão. O medo em excesso, esse é um dispositivo que nos mostra para termos cautela em algumas coisas, mas o medo em excesso, ele tira a visão das pessoas. Lembrem-se que eles não se lembraram do que Jesus havia feito antes. E agora eles também, os discípulos também não se lembram das promessas de Jesus. E quando eles veem Jesus, irmãos, eles logo se preocupam, eles se desesperam. E Jesus até aparece andando e ele diz, é um fantasma, é alguém que... Não, é um fantasma, não é Deus. A gente está numa situação... Então, em ventos contrários, nessas situações que nós estamos passando, nesse mundo de horror, nas dificuldades que quando a gente olha, irmãos, a qualquer lado do continente, parece que nós não temos esperança alguma. E há um desespero total das pessoas. Irmãos, precisamos acalmar os nossos corações. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu vou acreditar? Acredite em Jesus, porque Jesus é o nosso caminho. Fique em paz, tenha calma. A você que pode estar nesse momento dentro da tua casa, desesperado, desesperançado, e dizer assim, eu vou ser acometido disso. Tenha calma, tenha calma. Tenha um pouco de ânimo, tenha um pouco de paz. Fica tranquilo, esperando uma providência do Senhor. Então é isso que eu queria dizer aos irmãos dessa noite. Eu vejo quanta gente desesperada. Eu vejo gente que não recebe mais ninguém em casa. Às vezes passo na casa de alguém, se você grita, a pessoa, não, vai fora, porque não tem contato comigo, num desespero, como se esse inimigo invisível, vírus, fosse a qualquer momento adentrar pelas portas e acabar e dizimar a vida de uma população ou de uma família. Mas nesses momentos, irmãos, de que os rádios, as televisões, eles só propagam, irmãos, só as grandes tragédias. É uma rua com um caminhão do exército carregando corpos, caminhão frigorífico na porta, é só o que tem de acontecido de pior nesse lado. Mas tem muita gente sendo curada, irmãos. Tem muita gente sendo curada, gente de todas as idades sendo curada. Há uma perspectiva de cura, tem muita gente recebendo a cura e sendo curada, e tem muita gente sendo abençoada, e isso não é mostrado. Então eu queria dizer aos irmãos, aos ouvintes, não tenham pânico. Não, mas eu ouvi, não tenham pânico, todo mundo que morre agora é desse vírus, mas morreu, todo mundo quer saber agora, daqui a pouco, irmãos, qualquer coisa vai ter que apresentar o óbito, quando passar em qualquer lugar, a pessoa vai ter que não apresentar o RG, mas a pessoa tiver com alguém, eu não velório alguma coisa, apresento o atestado de óbito, porque a gente quer saber o porquê que essa pessoa morreu. Calma, irmãos, calma. Isso é uma fase, o vento está ao contrário, a tempestade está assolada, mas Jesus está sob essas coisas. Jesus está sobre essas coisas e olhando para nós, e olhando para mim, e olhando para você, e olhando para nós, e continua ainda de braços abertos a você que se encontra desesperado, triste, angustiado, a você que nesse exato momento que toma até calmante, não, vou tomar calmante, porque o negócio está ruim aí fora, ruas vazias,
gente de todo jeito e de toda forma, evitando o contato social e a orientação, mas não podemos entrar em pânico, porque o pânico causa o caos social, o pânico vai trazer sérias coisas à vida do ser humano. Então, irmãos, lembre-se desse texto, que aí Jesus aparece e aí Jesus ainda chama eles. Por que que chama? Para eles andarem por cima do mar, para ele andar por cima da tempestade, irmãos. E aí, vendo caminhar, assustaram, dizendo é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, disse: coragem, sou eu, não tenham medo, coragem. E aí diz o texto, aí o Pedro já não se lembra, é Jesus, estava comigo, me orientou, Pedro já inflamado. Irmãos, diz o texto, se tu és, me manda andar, irmãos. E aí diz o texto que ele vem, e Pedro desce do barco e anda sobre as águas, e vai ter com Jesus. Mas ele observa o vento forte e tem medo. Ele observa o vento ao contrário, e aí ele lembra, olha o medo, que ele volta nele, ele sente o pavor novamente, ele sente o pânico, mesmo Jesus do lado, ele sente o pânico, de cantaramanai xalabacai, de resmanai, sente o medo. Mas, irmãos, Jesus tem estado conosco. Diz o texto que Jesus chegou, e aí Jesus disse: vem, e Pedro desce do barco, e começando a afundar imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque há dúvidas, ele duvida, então não duvidemos, continuamos caminhando com Jesus. Porque eu me lembro que quando eu estava no hospital junto com meu pai, e quando aquele monitor mostrou ali, a médica disse: olha, isso é grave, é difícil alguém sobreviver dessa doença. Ele olhou para mim e disse: não chores, não tenha medo. Porque eu não tenho medo, não tenha medo. E ele se acalmou. E depois de algumas horas, Jesus o levou. Mas ele não entrou em pânico, ele não teve medo, ele não entrou em pânico, ele não te desesperou, ele em nenhum momento ele teve a calma e a tranquilidade de me aconselhar, sentado numa cadeira, olhando o monitor. E quando a médica dizia: é gravíssimo, ele disse: calma, não tenha medo, porque eu não estou com medo. E quando saímos, ele ficou tranquilo, e o médico dizia: grave. Depois de algumas horas, ele faleceu. E eu fiquei com essa frase: não tenha medo. Mas faz parte, é um dispositivo nosso. Mas não tenha medo, irmão. Tenha coragem. Tenha coragem. Jesus está acima de todas estas coisas. Jesus está acima de tudo. E quando a gente sai desse contexto de ficar em reportagens, com imagens de grandes desgraças, de caixões andando, quando a gente sai desse caos e começa pelo menos olhar para o lado de cima, a gente começa a olhar para Jesus. Aí a gente louva a Deus, a gente canta um hino ao Senhor, a gente adora a Deus. Mas e quando ficamos olhando para o mar, ficamos olhando para o caos e pelo pânico que as pessoas estão transmitindo umas nas outras, irmãos, nós não veremos perspectivas, não veremos nada. Mas diz o texto que aí eles entraram no barco e o vento cessou. Entram no barco e o vento cessa. Mas
Jesus nos deu esse exemplo. O medo em excesso causa pânico, causa caos social. O medo em excesso traz crise do pânico. O medo em excesso traz doenças psicológicas, porque o medo é um dispositivo para nós termos cautela, para que nós ficamos cautelosos com alguma coisa, mas quando ficamos sob o domínio do medo, nós perdemos a visão, nós perdemos a visão de Cristo, nós perdemos a visão de Deus, nós perdemos a visão da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Então, para você, nesta ocasião, nesse momento que está escutando esta palavra, calma, não tenha medo, coragem, esta é a palavra correta, coragem. Olha por cima do mar, olha por cima das coisas, mas tem muita gente que morreu, mas tem muita gente que sobreviveu, mas tem muita gente que morreu e foi para o céu, tem muita gente que Jesus recolheu para ir para o céu, mas tem muita gente que sobreviveu e ainda ficou nessa terra. Nós estamos na mão de Deus, você está na mão do Senhor, você ouvinte que está no alcance dessa palavra, você está na mão do Senhor, você está na mão de Deus, Ele continua controlando. Muitos vão dizer, não, mas Deus não controla, continua controlando, e Ele sabe aonde vai chegar, e Ele sabe onde vai dar essa doença. Então os discípulos, irmãos, recebem a mensagem de Deus, e a mensagem de Deus para nós nessa tarde: coragem, irmão, coragem, irmã, coragem a todos, coragem, coragem, porque passaremos com certeza, porque caminharemos com certeza, porque olha para cima, olha acima do mar, acima da margem, porque se você estiver no mar, irmãos, senta na beira da praia e olha por baixo, você só vai ver água. Olha por baixo, você só vai ver maré. Senta ou deita, mas se levanta, irmãos, e olha por cima do mar. Você vai ver um barco longe, você vai ver ilhas longe, você vai ver o infinito. Olha para cima e Deus lhe abençoará e lhe concederá grandes vitórias. Mas para finalizar essa pequena explanação, nesta ocasião, abra sua Bíblia no primeiro epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Guarda isso no seu coração e diz mais, porque o medo produz tormento. Guarda essa palavra de Deus no seu coração nesse exato momento. Calma, como disse a palavra de Jesus. Calma. Por isso que eu escolhi esta versão. Coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Que Deus abençoe aos amados irmãos. Que Deus abençoe aos ouvintes. Não se esqueçam de comentar no nosso chat. Não se esqueçam, irmãos, de comentar na timeline do YouTube. Os irmãos dêem um like, dêem um joinha, dêem um gostei. Não se inscrevam, os irmãos se inscrevam no nosso canal, AD Jardim Jaraguá. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus de paz, Deus santo, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, que essa palavra, Deus, acalme a tantos corações, Senhor, que nesse exato momento estão preocupados, apreensivos, angustiados. Abençoa, Deus, a cada um que está no alcance da minha voz, Senhor, a todos, ó Deus, aos que estão ouvindo, os nossos ouvintes, aos irmãos, a todos, ó Deus, que estão nessa situação, que sente essa necessidade, ó Deus, de receber uma palavra de conforto, coragem da tua parte, Jesus. Abençoe a vida de cada um. Amém. Que o amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus. Todos os irmãos podem dizer amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.